Sejam todos bem-vindos à audiência pública da elaboração dos projetos PPA, LDO e LOA. Agradecemos todos os presentes, ao secretário de Esportes, Valmir, à secretária de Finanças, Eliane, aos vereadores presentes, Aparecido Antônio, João Padre e Eliseu Batista, e a todos os servidores e o legislativo em geral. Neste momento, então, passo a palavra ao servidor Lucas para dar prosseguimento. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Lucas, trabalho na Secretaria de Finanças, mais exclusivamente no Departamento de Orçamento, e hoje a gente vai apresentar para vocês nessa primeira audiência, né, que é agora em agosto. Vamos ter uma segunda audiência lá em setembro, dia 19 também, com a fase final do PPA e da LOA e da LDO. O PPA, como vocês sabem, é o planejamento de 4 anos, a gente está finalizando o anterior e dando início agora ao planejamento do PPA de 2026 até 2029. Então, vamos lá. O PPA, para muitos aí que podem não saber, esse PPA ele é uma peça fundamental na construção das políticas públicas do nosso município e de qualquer outro município, até governo do estado e federal. O PPA ele é aquela base aonde a população vai se reunir com seus representantes, né, assim como os gestores, presidentes de associações, de conselhos, e os gestores municipais do poder público vai coletar toda essa demanda da população, transformar em plano municipal e depois trazer para o executivo fazer o plano plurianual orçamentário. Então, aí que é a fase onde a gente constrói política pública, onde a gente transforma as demandas da sociedade em lei e depois executa serviços públicos de saúde, educação, infraestrutura e etc. Então, o PPA ele é obrigatório porque está previsto na Constituição. Então, como no artigo 165 da Constituição Federal, o PPA é a lei que institui o plano plurianual e estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas, decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Ou seja, nesse planejamento de 4 anos, você vai fazer tudo para você financiar e bancar os serviços de prestação continuada, saúde, educação, assistência social, entre outras coisas, entre outros serviços públicos. Vamos lá, vamos relembrar. O seu João está no segundo mandato, né? Primeiro mandato começou ali em 2021, 22, 23 e 24, 22, 23, 24 e 25. Não, 22, 23 e 24. Daí se reelegeu, agora 25, 26, 27 e 28. O seu João iniciou 2021 com o último ano do PPA do gestor anterior. Aí nesse 2021 ele construiu um PPA de 4 anos que está válido até 2025. E ele se reelegeu, né, para 2025, agora em 2025 é o último ano do PPA anterior, do governo anterior dele, e agora ele está construindo o próximo planejamento de mais 4 anos, que vai pegar de 2026 até 2029. E o próximo gestor que entrar em 2029 vai trabalhar 2029 com o último ano do PPA dele. Então, sempre no primeiro ano de mandato de um gestor, ele vai estar trabalhando com o PPA do gestor anterior e construindo o seu próximo PPA, que começa a ser executado no segundo ano de governo, no caso. Bom, o objetivo principal do PPA, que ele é um instrumento importantíssimo para as políticas públicas, não sofre interrupções e deve se comunicar com os outros instrumentos de planejamento, como, por exemplo, assistência social, saúde, educação e outros fundos especiais, eles têm a obrigatoriedade em lei de fazer os seus planos municipais. E esse nosso PPA orçamentário do Poder Executivo, ele tem que estar extremamente relacionado com esses planejamentos, né, onde, por exemplo, saúde vai fazer o plano de 4 anos, né, o PPA deles são de 4 anos, vai trazer para a administração, né, para a Secretaria de Finanças, esse PPA aprovado pelo Conselho, a gente vai usar esse plano
para fazer toda a programação orçamentária, construir o PPA orçamentário e a LOA, a lei do orçamento anual. Educação também, né, que tem um plano que é decenal, que é de 10 anos, o plano da educação, e assistência social também, que é um plano de 4 anos. E outros fundos especiais, algumas secretarias como meio ambiente, agricultura, tem alguns fundos especiais que quando faz a lei do fundo, cria a obrigatoriedade de fazer planejamento também, a respeito daquele fundo. Aí tem que estar tudo interligado com esse PPA orçamentário da prefeitura. Aqui eu mostro para vocês a fase do processo orçamentário que a administração faz. Nós estamos na fase inicial, que é onde ocorrem os diagnósticos das necessidades e demandas do município e a elaboração das peças orçamentárias, PPA, LDO e LOA. Depois que a gente tem todas essas peças de planejamento já finalizadas, a gente encaminha para a votação da Câmara Municipal, onde eles vão discutir, fazer a votação e posterior aprovar, né, o PPA, a LOA e a LDO, e depois entra na terceira fase, que é a execução, onde o executivo vai executar com seus gestores municipais e vai colocar, principalmente, a lei do orçamento em vigor a cada ano e promover as ações, serviços públicos, né, que foram tudo planejado lá no início. Depois entra a última fase, que é o controle e avaliação. Né? Esse controle e avaliação ele acontece todo ano, no nosso caso é semestral, que é onde acontece a verificação dos relatórios fiscais, de metas, e agora que a gente tem uma coisa nova no PPA, que é o monitoramento dos indicadores, que a partir de 2026 já vai ser obrigatório, então esse ano a gente já vai criar indicadores para avaliar a qualidade dos serviços, né, públicos de saúde. E essa última fase. Bom, e para ter na mente uma estrutura de como funciona o planejamento municipal, é assim, o PPA, que é 4 anos para planejar, é um instrumento principal para planejar. Desse planejamento, cada ano nós vamos fazer uma LDO e uma LOA. A LDO é para orientar, estabelecer ali limites para despesas, para prever riscos fiscais, é a orientação para manter a saúde financeira do município. E a LOA, né, cada ano vai ter uma LOA e ela vai ser para executar. Aqui vai ter os valores, aonde vai dizer para que e onde vai ser executados os recursos. Né? Então, planejamento 4 anos, a lei que orienta todo ano tem e a lei que executa todo ano tem, dentro desses 4 anos. Bom, aqui eu vou trazer para vocês como é um exemplo da estrutura do nosso PPA municipal hoje, PPA orçamentário. Um programa no PPA, né, o PPA ele pode ter vários programas. Né? Nós temos 10 programas atualmente no PPA e ele é construído e forjado com base na necessidade da população. Ou seja, tem que ter um diagnóstico, tem que ter uma necessidade, um problema a ser resolvido. E ele tem que ser justificado e tem que ter um público-alvo e tem que ser debatido, construído. Por exemplo, nós temos programas básicos como saúde e educação. Né? Agora, se você quer criar um outro programa específico para um público específico, aí você tem que fazer toda uma análise territorial, diagnóstico, justificar, comprovar a necessidade desse programa e saber se você vai ter recursos financeiros disponíveis para executar esse programa, e aí sim, né, fazer nossas audiências aqui, né, apresentar esse programa, e depois enviar para a Câmara vai analisar e aprovar a lei. Aí, se tem um programa aprovado, tem uma política pública criada, voltado para aquela finalidade do programa. Aqui eu trouxe o exemplo da saúde, né, que é um programa bem grande da saúde, que é a gestão das redes de atenção à saúde. E a estrutura do programa, na nossa prefeitura, nós temos o objetivo, a justificativa, o público-alvo, a estratégia, restrições, né, o que vai impedir para que esse programa seja executado, né, a gente até faz essa previsão das restrições que podem ocorrer. O gestor, e depois nós temos os valores orçados para 4 anos,
que esse valor ele é gerado com base numa programação orçamentária que a gente já faz na LOA desse exercício aqui, né, 2026, e a gente já projeta uma porcentagem para os outros anos. Esse programa é só o cadastro, um resumo do que ele é, da finalidade dele e o objetivo dele. Depois desse programa, ele tem que ter indicadores, que agora é obrigatório ter esses indicadores para a gente avaliar a qualidade desse programa. Esse programa está na saúde, saúde desenvolve várias ações e serviços. E esses indicadores desse programa vai avaliar a qualidade, como está sendo executado esses serviços. Então, vamos ter indicadores. Os indicadores são construídos como? São construídos com uma descrição, metas anuais e uma metodologia de cálculo. E a fonte de dados de onde é retirada a informação. Ou seja, aqui eu trouxe um exemplo também da saúde de um indicador para avaliar a qualidade dos serviços da saúde. Aqui é o indicador voltado às gestantes e ao pré-natal, que é o percentual de gestantes que realizam a primeira consulta pré-natal até a 12ª semana de gestação. Ou seja, esse indicador reflete a capacidade da equipe de saúde em capturar precocemente as gestantes em sua área de atuação. Iniciar o pré-natal no primeiro trimestre é um fator determinante para a saúde da mãe e do bebê. Então, se a saúde está conseguindo iniciar o pré-natal dessa mãe logo no início, as chances é maior de identificar algum problema e consertar a tempo, garantindo aí uma gestação eficiente, e garantindo saúde. É uma maneira de você monitorar a qualidade dos serviços ofertados pela saúde. E aí estabelece as metas para 4 anos e depois, a cada 6 meses, durante a verificação dos relatórios que a contabilidade faz, a gente vai pedir para a secretaria responsável as informações dos dados e a gente vai monitorar quantos por cento está com base nas metas que a gente já colocou para cada ano. E aí, se tiver abaixo, vai já aparecer no próprio portal da transparência como é que está a situação desse indicador, se está ruim, se está ótimo, se está regular. Aí tanto vai para o tribunal como também vai para o nosso portal da transparência o ano que vem. Bom, e aí temos que garantir uma metodologia de cálculo eficiente para monitorar e a fonte de dados confiável. Aí, para executar, para poder garantir essas metas desses indicadores, a gente tem que construir as ações, e desembolsar o orçamento para que as equipes de saúde possam, trabalhar, executar o serviço, E aí nós cadastramos no orçamento as ações orçamentárias que estão relacionadas às ações dos serviços que as equipes de saúde faz. Aqui o exemplo da ação orçamentária que a gente cadastra. A gente cria uma ação global. Aqui tem a manutenção das atividades de atenção especializada em saúde. E aqui dentro a gente coloca, aqui não tem todos os caracteres, mas cabe caracteres infinitos aqui. Eu posso colocar todas as ações que estão lá no Plano Municipal de Saúde, que é diversos, é um monte. Então, relacionado à atenção especializada de saúde, eu pego todas as ações que a saúde vai fazer e coloco tudo nessa ação orçamentária da manutenção das atividades, da atenção especializada. E já fazemos o orçamento para cada ano do valor que vai ser gasto na manutenção dessas ações, que estão no orçamento e também lá no Plano Municipal de Saúde. Aí a base estrutural do PPA nossa é essa, com programa, indicadores e as ações. Aí o nosso PPA hoje, a gente já fez uma prévia, Eu vou deixar já claro que aqui é a primeira audiência, Os valores que vai estar aparecendo são valores iniciais, A gente tem ainda até final de setembro para fazer ajustes, mais reuniões com os gestores. Vai ocorrer algumas alterações entre secretarias de valores. Então, não são os valores ainda finalizados, tá bom? É só uma estimativa inicial que a gente propôs. Ainda tem muita coisa ainda para mudar e pode diminuir, aumentar um pouco, aumentar na obra, diminuir na agricultura, alguma coisa pode acontecer. Então, a nossa projeção inicial, eu coloquei aqui para os 4 anos e 2025 como a gente está executando. O orçamento atual de 2025 é de 97 milhões e para 2026 a gente já vai para 118.
Também a gente já tem para a receita de 118 e despesa a gente está em 119. A gente ainda vai ajustar para definir se fica em 118 milhões ou 119 milhões. E para 2027 em diante, a gente já faz uma projeção mais segura, mas porque, por exemplo, prever receita e despesa para 2027 está bem longe, né? Então é complicado você estimar um percentual muito alto de crescimento, porque depende de vários fatores, né, de economia, etc. Então a gente fica numa margem de crescimento de 2027 até 2029 de 5% de um ano para o outro. Uma margem segura ali nos índices de inflação. E aí o nosso PPA, como eu falei antes, tem 10 programas. Vai do apoio administrativo, educação, gestão de redes de atenção à saúde, assistência e desenvolvimento social, infraestrutura municipal, agricultura sustentável, cultura, lazer e esporte, fortalecimento legislativo, primeira infância, esse que é um programa novo, que está entrando agora nesse PPA de 2026 a 2029, que ele foi construído com base em recomendações do Tribunal de Contas, mas não está se criando nenhum serviço novo. A gente só está separando alguns serviços que a assistência faz e que a saúde faz e amarrando nesse programa e evidenciando que tem um orçamento exclusivo para a primeira infância. E, por último, a sustentabilidade ambiental. Agora eu vou mostrar cada um deles para vocês, desses programas. Eles, como vocês viram, né, são 10 programas e cada um abrange uma grande área, né? Principalmente saúde e educação. E o da primeira infância é o primeiro ali que a gente está desdobrando um pouco da saúde e um pouco da assistência social. E futuramente ele pode até pegar um pouco da educação, porque a educação também tem primeira infância lá. Vamos para o apoio administrativo, que ele é um programa intersetorial, ou seja, esse programa vai estar presente em várias secretarias. Secretaria de Governo, no Conselho Tutelar, na Secretaria de Finanças, na Secretaria de Agricultura, na Secretaria de Obras, na de Turismo, Meio Ambiente e no Planejamento. Esse programa ele tem o objetivo primordial de assegurar a continuidade operacional, a eficiência e promover o aprimoramento constante da administração pública local. Esse programa ele tem como gestor a dona Eliane Zomerfi de Verão, a secretária de Finanças, e esse programa ele é composto principalmente de recursos próprios, para a manutenção dos administrativos de diversas secretarias. Ele não tem obrigatoriedade de ter indicadores para monitorar a qualidade. O tribunal não colocou ele como obrigatório. O obrigatório vai ser só saúde, educação, assistência social, e no caso da primeira infância, porque está ligado à saúde e assistência social. E também a gente pode colocar em programas que o gestor, o prefeito ou algum gestor quiser também. Por exemplo, o meio ambiente vai ser colocado porque o Ministério Público está cobrando mais ações relacionadas ao meio ambiente. Então a dona Eliane vai colocar indicadores para medir a qualidade das ações que o meio ambiente está fazendo e vai começar a fazer em 2026. Mas o meio ambiente não é obrigatório perante o tribunal, mas se o gestor quiser colocar, pode colocar. Aqui são as ações do apoio administrativo, né, que está em várias secretarias, e as principais é de políticas de administração. Nós temos precatórios, reserva de contingência, manutenção de frota, infraestrutura para setor administrativo, e o restante de tudo é apoio administrativo para cada secretaria. E esses são os valores prévios, né, para 2026, 27, 28 e 29. Aí nós temos educação. Educação também é um programa bem grande. Ele tem o objetivo de assegurar o direito à educação básica de qualidade para todos, visando a erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar, a superação da desigualdade educacional, com foco na cidadania e no combate a todas as formas de discriminação, e a melhoria contínua da qualidade de ensino, a promoção de gestão democrática na educação pública, ao desenvolvimento humanístico, científico, cultural e tecnológico do município, ao estabelecimento de um financiamento adequado, equitativo da educação pública e à valorização dos profissionais de educação, e à promoção dos princípios de respeito aos direitos humanos. Esse é o objetivo principal do programa da educação. Né, nós temos as ações dentro desse programa de educação. Vai lá, eu vou continuar a explicação. Esse daqui são as ações que a Secretaria de Educação tem
Conforme foi visto na passada, nós temos um programa Educação. Nesse programa de educação, nós temos várias ações que são ações que é do próprio administrativo, ações que é merenda escolar, educação infantil, educação jovens e adultos, o EJA, e ensino fundamental e ensino especial. Então, essas aí são as ações que dentro do programa Educação, elas estão fixadas e projetadas para 4 anos, porque o PPA é exatamente isso, para 4 anos. Quem está passando o slide? O Lucas está bem nervoso. A parte de indicadores, como a gente está fazendo a elaboração, a parte dos indicadores o Lucas explicou nos slides anteriores, que é onde a gente usa a metodologia para a gente calcular, verificar como está sendo a prestação de serviço do município em correlação à sociedade, né? Esse daqui também é um programa da Secretaria de Saúde, que é a gestão do programa de saúde. Ele é um programa todo, onde engloba todas as ações... Fica passando aqui para mim. Onde engloba todas as ações que a Secretaria de Saúde faz. PAB, BSF, PACS, tudo ali, ele fica dentro de um programa. Ele é chamado ações. E ele fica tudo englobado dentro de um programa. É por isso que o município tem 10 programas. Parece pouco, mas é muito. Porque um programa pode ter 200 ações. Mas, então, cada ação, ela fica interligada a um programa. Um programa, então, nosso município tem apenas 10 programas e diversas ações. Como eu falei para vocês, aqui é as ações da Secretaria de Saúde, a própria secretaria, que é o administrativo, atenção básica, atenção média e alta complexidade, vigilância em saúde e assistência farmacêutica, todas projetadas para 4 anos. Esses são alguns dos indicadores que hoje nós já temos na Secretaria de Saúde. Nós já colocamos alguns indicadores, porque nós estamos na fase da elaboração, igual eu havia falado. Indicadores esses que vão ser verificados, acompanhados pelo Tribunal de Contas através do site da Prefeitura. Aqui são a forma de calcular cobertura da APS. População cadastrada pelas equipes financiadas, população dividida pela população total estimativa pelo IBGE, vezes 100. Então, é um cálculo de metodologia que a gente vai verificando se o público-alvo a gente está atingindo, não está atingindo, se quanto que a gente conseguiu, quanto deixou de conseguir. Cada ano a gente vai ter um percentual no final do ano, na prestação do seu João, das contas. Aí a gente faz uma verificação. Ele é medido por dia, tá, gente? Mas o fechamento dele é cada 31 de dezembro, ele faz o fechamento, e aí se gera um percentual de aplicação geral do ano. Por isso que aí a gente vai medir cada ano o valor geral do programa que nós tínhamos realizado. Em 2026, nós esperamos 80%. Aí a gente vai estabelecendo metas para frente, de 2026, 80%, 2027, 80%. Mas 2028 eu já tenho que estar com 90%. E 2029 eu tenho que estar com 100% daquilo que eu projetei pronto. Deixa eu passar. Voltando aqui, desculpa, viu, gente? Teve uma ocorrência ali. Vamos lá. Os outros demais indicadores, né? Como a Doriana já estava apresentando, a saúde passou bastante indicadores para a Secretaria de Finanças fazer uma varredura dos melhores indicadores para colocar no sistema, né? Tem realizar no mínimo 6 grupos de ações de vigilância sanitária, número de ciclos que atingiram no mínimo 80% da cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da vigilância em saúde, cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família, exclusivamente para a saúde. Tem bastantes indicadores para a saúde. Garantir a disponibilização de medicamentos padronizados em relação a REMUM, né, que é a relação de medicamentos municipais. E o último é a taxa de ocupação hospitalar. Depois a gente tem o programa da assistência social, né, que tem o objetivo de garantir o acesso, o acompanhamento e serviços de proteção social básica e especial para as famílias em vulnerabilidade, né, assegurando o funcionamento da rede de assistência social, qualificando os serviços, articulando os programas de transferência de renda,
estruturando as unidades de atendimento, também busca conceder benefícios assistenciais, fortalecer o controle social nas políticas públicas, garantindo os direitos e atendendo os programas de segurança alimentar e nutricional. Esse programa tem como gestor a primeira-dama, a Tereza Pavan, e ele faz parte da assistência social, onde tem essas ações, né, dentro do PPA, onde tem a proteção social especial, proteção social básica, a gestão de políticas de assistência social da APAE, gestão de políticas aqui, essa daqui é do custeio do abrigo, e essa daqui é do custeio das unidades de centros de referência, que são os CRAS, né, os 2 CRAS. E depois a gestão descentralizada do Bolsa Família, benefícios eventuais e manutenção do Conselho de Assistência Social. Aí ele tem alguns fundos especiais dentro da assistência social, né, do programa, que no caso tem o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo dos Direitos da Mulher e o Fundo Municipal do Idoso. Esses fundos, aqui embaixo eu coloquei nada porque ainda vai ser definido, porque esses fundos novos que os gestores estão criando, e é importante os gestores ficarem atentos, porque muita secretaria tem fundo especial criado em lei, e lá está dizendo se tem ou não que fazer plano, e se é conselho que faz ou secretaria que faz, como é que aprova, porque se o fundo precisa de orçamento para trabalhar, ele vai ter que apresentar um planejamento para a gente poder programar o orçamento, e se não chegar, o fundo vai ficar sem orçamento. Então é importante os gestores ficarem atentos aos fundos que vocês criaram em lei municipal, tá bom? Os indicadores a gente vai definir já na segunda-feira, que tem uma reunião marcada com a assistência social. Até agora a gente só desenvolveu indicadores para a primeira infância, da parte de assistência. Então está programado já segunda-feira uma reunião para os indicadores. Depois tem o programa de infraestrutura municipal, né, que ele pega como objetivo impulsionar o desenvolvimento socioeconômico, melhorar a qualidade de vida da população local através da modernização, expansão e manutenção dos serviços de sistemas essenciais, que é o foco principal na infraestrutura urbana, como tem aqui nas ações do PPA, a manutenção de recuperação e conservação de estradas, pontes e bueiros, e a iluminação pública, né, as 3 ações principais da infraestrutura municipal. Ele também não é obrigatório até os indicadores, né? Só se a gestão quiser construir e formalizar indicadores para avaliar a qualidade, né? Seria até interessante. E aqui temos o programa 7, né? Que é a agricultura sustentável. Tem como gestor o secretário Herbert da Silva. Ele tem como objetivo promover os programas que visam beneficiar os produtores rurais do município de Alto Paraíso, com investimentos em insumos agropecuários, no intuito de proporcionar aos produtores a melhoria da produção e também de beneficiar através de melhoramento do rebanho bovino leiteiro. Esse programa ele tem 2 ações de incentivo ao produtor rural e a manutenção do Fundo Municipal de Agricultura. Temos o programa 8, de Cultura, Esporte e Lazer, que é promover o desenvolvimento humano integral e o bem-estar social municipal, utilizando a cultura, lazer e esporte como ferramenta de inclusão, aprendizado, saúde, expressão, fortalecimento e de identidade local. Nós temos uma ação aqui, que é o desenvolvimento das atividades esportivas e recreativas, que é a única ação que tem dentro desse programa. E pode perceber, né, que todos os programas, de certa forma, eles são separados, mas eles têm uma junção, né? Porque uma coisa garante a outra, né? Meio ambiente também garante saúde, esporte, lazer também garante saúde, né? Todos os programas, ele tem uma conexão para o desenvolvimento social. O 9 é o fortalecimento do legislativo, que é exercer as ações necessárias para o legislativo, né? Esse programa, ele fica dentro do orçamento da Câmara Municipal, né, para que o legislativo cumpra suas atribuições constitucionais, bem como represente politicamente a sociedade, proporcionando ao legislativo condições de pleno funcionamento. A ação é a ação da manutenção das atividades da Câmara, dos vereadores. E aqui a primeira infância, que é um programa novo que a gente está criando, que ele
né, já faz um tempo que o Tribunal, o Ministério Público manda algumas solicitações perguntando o que a gente está investindo na primeira infância, se tem orçamento para a primeira infância. A gente foi numa ação educacional lá no Tribunal de Contas em Porto Velho, eles recomendaram a gente criar no orçamento um programa específico para a primeira infância e amarrar nele as ações que são feitas na assistência social, né, as atividades do Criança Feliz, do Crescendo Bem, do Mamãe Cheguei, e a saúde, a parte do pré-natal. E a gente pode até expandir futuramente, né, se a gente pensar em incorporar a educação infantil também nele, né, porque pega o público de 0 a 1 ano, de 0 a 6 anos, né. Mas, inicialmente, a gente está somente com assistência social e saúde dentro dele. O objetivo principal do orçamento da primeira infância é garantir a prioridade absoluta no atendimento aos direitos fundamentais da criança de 0 a 6 anos. Isso significa direcionar recursos e esforços para assegurar o desenvolvimento integral e saudável nessa fase crucial da vida, com impactos positivos que reverberem por toda a sociedade. E eu lembro que até o tribunal, na palestra, lá estava deixando bem claro, né, porque a gente sempre falou que cuidar das crianças é cuidar do futuro. Mas o que a gente está fazendo, né, no quesito orçamento público, na administração pública? Então, o programa, o orçamento exclusivo, é para evidenciar, é para dar nome a uma ação que a saúde já faz, a assistência já faz. E aqui tá as ações, né, do Criança Feliz, né, que a Secretaria de Assistência Social sempre fez, a primeira infância Crescendo Bem, a primeira infância Mamãe Cheguei, são programas, né, de financiamento estadual e federal, que agora estão separadinhos aqui numa ação, em ações da primeira infância, e a saúde, a ação da saúde materna e infantil, porque não só cuida da criança, mas também o público-alvo, as famílias, né, incluindo as gestantes, né, porque a gestante está naquela fase que está gerando a criança, então você cuida da gestante, você também está cuidando da criança. E aqui a saúde vai estar destinando a ações bem mais específicas, e a gente vai estar criando bem mais serviços para promover um pré-natal de mais qualidade, enfim, mas está evidenciado no orçamento a primeira infância. E os indicadores que já foram criados pela assistência social e pela saúde. 2 indicadores. O primeiro indicador, que é as gestantes, né, que a gente vai monitorar, o percentual de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal realizadas, sendo a primeira até 12 semanas de gestação. Ou seja, monitora as que têm 6 consultas, né, que são agora as obrigatórias, né, 6 consultas obrigatórias no pré-natal, e também se realizar a primeira até o primeiro trimestre, aliás, 12ª semana. E foi estabelecidas as metas aqui pela saúde, e a cada semestre a gente vai estar monitorando, né, para cada ano, como é que está a situação da saúde, e o indicador vai avaliar se eles estão bem, se está ruim, se está regular. Depois, a porcentagem de crianças e gestantes visitadas no programa Criança Feliz. Esse é voltado para assistência social. Esse indicador vai medir se a assistência social está cumprindo, né, as metas de visita dessas crianças, né, que são cadastradas no programa, né, que estão em vulnerabilidade. E essas visitas do programa, eles desenvolvem várias atividades, né, para poder estar ali estimulando tanto a educação, o desenvolvimento social da criança, ensinando aos pais até mesmo a cuidar melhor, brincar melhor, ter um convívio melhor, né, com seus filhos, né. Então, é um programa da assistência social muito importante, e esse indicador vai avaliar também a qualidade desse serviço. O último é a sustentabilidade ambiental. O último programa aqui do PPA, ele tem um objetivo central, é reduzir a quantidade de lixo gerado e maximizar a reciclagem e o reaproveitamento, transformando os resíduos em recursos, né? Como para o secretário tem vários projetos aí de compostagem, de triturar resíduos para transformar em outros produtos, né? Isso visa eliminar o descarte inadequado, como os lixões, garantir que o tratamento e a destinação final seja feito de forma sustentável para um meio ambiente e justa para a sociedade. Esse programa é o principal da Secretaria de Meio Ambiente, e ele tem as ações de preservação ambiental, educação ambiental, resíduos sólidos,
fiscalização ambiental e a participação em consórcios públicos. Agora, finalizando essa parte do PPA, né, vocês já sabem todos os programas, a gente tem as ações, né, todo mundo que pode participar e sugerir, né, mudanças, adequações, pode, depois no final vai ter o contato, a gente pode se manifestar aqui, tá bom? Agora a gente vai sair do PPA e entrar na LDO, uma parte breve e rápida, porque a LDO, a gente não estabeleceu as metas ainda, a gente só vai explicar o que é LDO. Na próxima audiência a gente vai estar com as metas fiscais já, tudo bonitinho, já formulado para apresentar para vocês. Bom, a LDO, ela é aquele elo entre o PPA e a LOA, né? A LDO, como vocês já ouviram falar antes, ela vai orientar e dar limites, ele vai prever o espaço fiscal, né, e espaço de arrecadação para o município. A LDO é um elo, né, entre o PPA e a LOA, instrumento de viabilização da execução de programas governamentais. Esse instrumento foi uma novidade trazida pela Constituição Federal em 88 e se aplica no contexto de mudança política à época que o legislativo, antes preterido no sistema ditatorial, na democracia passa a assumir o poder sempre dada a palavra final. Assim, os orçamentos, antes de enviados ao Poder Executivo, sem que antes o Legislativo aprovasse as diretrizes. Então, em 88, foi estabelecido que o orçamento precisava de regras e essa aprovação tinha que ser feita pelo Poder Legislativo. Né, nós temos a LDO, que é feito no mesmo ano que a LOA, né? Então, o ano que vem a gente vai ter uma LDO só para o ano que vem, uma LOA só para o ano que vem, e a LDO orienta e a LOA a gente executa. As competências da LDO compreende metas e prioridades da administração pública, no caso nosso aqui municipal. Estabelecerá as diretrizes de políticas fiscais e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientar a elaboração da lei orçamentária anual, dispor sobre alterações na legislação tributária e estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Né? As competências previstas na LDO é de equilibrar a receita e despesa, então lá tem as regrinhas que a gente tem que seguir para equilibrar entre receita e despesa. Despesa nunca pode ser mais alta que a receita. Critérios de forma de limitação de empenho, caso a despesa extrapole, então a gente também tem as medidas de socorro, né? Está acontecendo um desequilíbrio, a LDO vai dizer o que você tem que fazer, quais são as prioridades, aonde vai cortar gastos, aonde são as prioridades. A LDO vai dizer isso nas suas metas. Normas relativas ao controle de custo e avaliação de resultados de programas financiados com recursos do orçamento, e demais condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Na LDO, a gente preenche informações para fazer a previsão da receita, que são os parâmetros de mercado, que a gente pega lá no Banco Central, né? Esses parâmetros aqui são alguns dos principais. Claro que a gente também tem que analisar questões políticas e econômicas locais para estar fazendo a previsão de receita e fixando despesa de forma equilibrada. Né, a elaboração da LDO, ela prevê 2 pontos, né, que ela vai dar os espaços fiscais e os resultados fiscais. Né. Os espaços fiscais, que é a capacidade prevista de arrecadação, o histórico de arrecadação e receitas correntes. Resultados fiscais, que são os parâmetros das despesas, monitoramento do endividamento e, né, essa parte é a parte dos relatórios fiscais, né. O resultado nominal, o resultado primário, vai ser tudo estabelecido pela LDO. Né, o resultado nominal, que vai avaliar entre receita e despesa, também tem o resultado nominal que vai avaliar se o município a cada ano está deixando muito recurso parado em caixa, né? Porque o objetivo da administração pública não é deixar dinheiro parado em caixa, é investir em ações e serviços públicos de saúde. Então, até isso, tem relatório da LDO que monitora o caixa da prefeitura. Bom, agora foi rápido, né, a LDO, é só mesmo o objetivo. Na próxima audiência a gente traz as metas estabelecidas, né, de primário, nominal e as outras metas fiscais já estabelecidas. Agora a gente vai para a LOA, para o orçamento, né, de cada secretaria.
E vamos lá, a LOA, como já é a terceira vez que estou repetindo, né, a LOA é aquela parte da execução, é ali onde a gente vai ter os recursos e as ações, né, os desdobramentos de ações orçamentárias, aonde vai ser aplicado cada recurso. Bom, cada secretaria, né, a gente está com a previsão inicial, né, esses valores aqui é previsão inicial, pode ser mudado, tá bom? Conforme a gente vai até final de setembro, vai mudar algumas coisas aí. Mas, inicialmente, a gente está com um orçamento de até 119 milhões, a previsão inicial, né? A gente vê aqui os valores para a Secretaria de Educação, Saúde, Administração e Finanças, a Obra e Serviços Públicos, de Governo, Agricultura, a Câmara Municipal, Assistência Social, Planejamento, Cultura e Esporte e Meio Ambiente. Aqui eu trago para vocês uma evolução, né, uma série histórica do nosso orçamento desde 2019, como a prefeitura vem com um orçamento crescente, né, a cada ano. A gente vê na linha azul a previsão que o Poder Executivo fazia, né, a cada ano com as suas LOAs. Então a gente vê aqui um crescimento bem grande da previsão e a arrecadação principalmente, né, a gente sempre arrecada mais do que prevê. A linha verde é de arrecadação. Então, a 2024, a gente já bateu 101 milhões de arrecadação. Atualmente, a gente está com a previsão atualizada de 99 milhões. Né? É a previsão atualizada segura. Né? Mas, numa visão assim otimista, a gente pode ultrapassar 101, passar de 101. Então, uma visão otimista. Mas uma visão segura, a atualização atual está em 99. E para o ano que vem, a nossa previsão está em 119. Então, crescendo. Aqui a previsão das principais receitas. Não dá para trazer todas as receitas, porque é mais de 200 fichas de receita, muitas fontes de recurso. Eu trouxe as principais, são as maiores e mais importantes, né? São as municipais, as receitas de transferências da União, IPVA, ICMS, os valores que estão previstos para o ano que vem, fechando aqui em 119 milhões de previsão de receita. E essa previsão que a gente faz é com base em vários parâmetros, né? Além de analisar a situação política, econômica, né? A gente vai verificar o PIB, a inflação, as taxas de juros, o salário mínimo do ano que vem, né? O comportamento da folha, a situação da receita local, e os programas, né, principalmente os programas de financiamento, que a gente tem muito programa de financiamento de saúde, de educação, de assistência. Tem que saber o que o governo cortou, o que o governo criou novo, né, porque às vezes criou um programa novo, então vai entrar uma receita nova. Cortou um programa, então o ano que vem não vai ter essa receita desse programa. Tem que ficar sempre atento a todas as alterações do governo federal e estadual. E aqui a projeção da receita, eu coloquei uma prévia da receita corrente líquida, né, porque toda audiência, alguém pergunta da receita corrente líquida, eu acabei colocando aqui uma prévia, mas é só uma prévia que ela vai alterar até o final de setembro, que vai para a Câmara, ela vai alterar, com certeza vai alterar um pouquinho. O Legislativo, né, que é a nossa Câmara Municipal, a administração pública, né, o Poder Executivo repassa, né, até 7%, né, que é o obrigatório, né, para transferir para manter a Câmara Municipal e eles poderem usar o orçamento da Câmara. Esse 7%, ele é derivado de onde? De algumas receitas que são feitas essa dedução e transferido para a Câmara, que são as receitas de imposto de renda, do IPTU, do ITBI, do ISSQN, das taxas, da contribuição de melhoria, ICMS, PVA, FPM, ITR e IPI. E o CIDIO, a Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico. Essas são as principais receitas que sofrem deduções e compõem, né, o orçamento da Câmara Municipal para cumprir o obrigatório, né, de até 7% de repasse para a Câmara. Aqui o orçamento da Secretaria de Governo, né, ela tem 3 ações desdobradas lá dentro. A Secretaria de Governo é responsável por manter o Conselho Tutelar, o restante da gestão de políticas, da administração e consórcios intermunicipais.
A Secretaria de Agricultura, né, está com orçamento prévio de 5 milhões, mas pode sofrer alteração. Tem as principais ações desdobradas aqui dentro, né? Tem a ação do PPA, aí essa ação a gente pode desdobrar, né, lá dentro da LOA, em outras mais detalhadas, que não vai interferir na primeira ação do PPA. São só complementos, né? Daí a gente pode organizar melhor a LOA, né, o orçamento. Né, a Semagre tem várias, né, de administração, incentivo ao produtor rural, programa Porteira Dentro, melhoramento genético, Produza Mais, consórcios, apoio à agroindústria, a feira municipal, programa de de distribuição de alimentos, né, aquisição de alimentos municipal e outras atividades aqui que ainda vai ser definida. Secretaria de Obras, né, um orçamento inicial de 9 milhões para o ano que vem, 2026, manutenção de frota, infraestrutura urbana, iluminação pública, manutenção e recuperação de estradas, ainda pode sofrer alterações, né, que ainda tem tempo ainda do gestor e administração alterar alguma coisa, né, todo mundo aqui também é livre para poder recomendar, sugerir alguma alteração. A Secretaria de Finanças também está com 4 ações, né, a reserva de contingência, os precatórios e o custeio do PASEP e a manutenção da administração. Total de 12 milhões. Secretaria de Turismo, né, está com orçamento de 2 milhões e 300. As ações de apoio administrativo, desenvolvimento das atividades recreativas, esportivas e de lazer e as festividades do município, que entra a Corrida do Jerico, entre outras festividades que acontecem. Meio Ambiente, Secretaria de Meio Ambiente, com as principais ações de administração, de consórcio, de preservação ambiental, de educação ambiental, fiscalização ambiental e resíduos sólidos, com valor de 2 milhões e 900. A de educação, né, é uma das que mais tem ações desdobradas, com orçamento de 46 milhões inicial para 2026. O orçamento é o maior orçamento, né, de todas as secretarias, a educação, com administrativo, né, com um programa de alimentações, né, aqui, do PENAI até o PENAI fundamental, né, os programas de merenda escolar, manutenção de creche, manutenção de pré-escola, a construção da creche municipal, aqui a contrapartida, né, da creche do FNDE, que vem para o ano que vem, né, e a segunda creche que o município vai fazer, né, nova, né, a primeira já está sendo feita agora, a folha da EJA, aqui o fundamental, o recurso do Fundeb que banca o ensino fundamental, custeio das atividades do Fundeb 30, né, que é a parte dos 30%, que é serviços, consumos, equipamento, alguma coisa, né, que a secretaria queira investir. O Fundeb VAR, que é o complemento do Fundeb. O recurso próprio, que é investido no Fundeb não, no ensino fundamental, desculpa. 10 milhões, transporte escolar 10 milhões, manutenção da creche, manutenção da pré-escola e ensino fundamental, recurso próprio, AE. Aqui, esses daqui é da educação especial, tá? Manutenção da creche, educação especial, é tudo separadinho, né? Aí, o que é fundamental e dentro do fundamental, o que é especial, dentro da creche, o que é especial e o que é regular, o que é EJA, tudo é separadinho na educação. E a saúde também, que é uma outra secretaria com orçamento cheio de ações, né? A gente tem aqui desde a parte administrativa, depois conselho municipal, manutenção de consórcio, manutenção da atenção primária à saúde, que aqui está as atividades das UBS, né, para manutenção de todas as UBSs, a estruturação e investimento na APS, a gente coloca aqui um valor pequeno, porque quando se trata de investimento, equipamento, o governo federal e do estado banca muito esse financiamento. Então a gente só cria ação com recurso próprio inicial, mas o ano quando começa, o Ministério manda um monte de portaria, de equipamento e o orçamento só aumenta. Então, o município, a respeito de investimentos na saúde, é até mais tranquilo, porque o governo estadual e federal banca muito, né, a parte de estruturação. A folha dos agentes comunitários de saúde, complemento do piso da enfermagem, saúde materno-infantil,
estruturação da AES, que é a parte especializada, que daí entra o hospital, onde tem pronto-socorro e atendimentos mais especializados. Complemento do piso da enfermagem, manutenção do serviço de atendimento domiciliar, né, que é o SAD, manutenção da atenção psicossocial. Esses valores aqui tá baixo, mas é por causa que só para poder criar a ação, porque o governo federal vai bancar o financiamento desses valores. Aí nós temos aqui a manutenção da atenção psicossocial e aqui o hospital municipal. Aqui nós temos o hospital municipal, né, 7 milhões, aqui é folha, material de consumo, serviços, exclusivo para a manutenção das atividades do hospital. Serviço de atendimento móvel SAMU, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, investimento e estruturação na vigilância epidemiológica, o complemento do piso da enfermagem lá na vigilância em saúde, manutenção da assistência farmacêutica e estruturação da assistência farmacêutica. Total de 19 milhões, o que compõe uns 16% de aplicação lá na saúde. Mas isso aqui é provisório, ainda pode alterar, tá bom? Pode acabar aumentando aqui. E aqui a Secretaria de Assistência Social também diversas ações, ó, dos programas, da manutenção da Secretaria até o Bolsa Família, o Conselho Municipal, assistência para pai, proteção social especial, proteção social básica, o custeio do abrigo, gestão de benefícios eventuais, primeira infância e criança feliz, primeira infância crescendo bem, aqui as ações do primeira infância, depois a manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, e o outro fundo, né, a manutenção do Conselho dos Direitos da Mulher e do Conselho do Idoso, que ainda tem que programar, porque a gente não recebeu ainda a programação desses conselhos pela Secretaria. Total de 2 milhões de inicial aqui, a previsão é uns 2 milhões e meio. Pode acabar sendo alterado também. E a Secretaria de Planejamento, né, 2 ações de administração e de regularização fundiária para o ano que vem. Isso aqui também pode ser alterado, que a Secretaria de Planejamento está ainda verificando se a regularização fundiária, a quantidade que vai ser investida aqui dentro ainda, pode alterar ainda. E agora a parte da LOA, dos orçamentos provisórios, é isso, né? Vocês também podem aí dar sugestões, falarem com os secretários, sugerir alguma coisa, mais recurso, um recurso de um lugar passar para o outro, vocês podem também estar à vontade para fazer qualquer sugestão, tá? Aí agora a gente vai para uma pesquisa pública que a gente fez foi nesse mês de agosto, que a gente abriu no início de agosto, ainda está aberta, dá para responder ainda, porque a gente tem que finalizar até setembro, então ainda está aberta, mas está recebendo poucas respostas, né? Mas quem quiser ir lá responder, no final eu vou botar o QR Code, pode entrar lá e colocar uma resposta nessa enquete, porque a parte da participação pública é fundamental. Né? Então a gente elabora essas enquetes e tenta divulgar o máximo possível para todo mundo poder responder. A gente teve um número de 375 respostas até agora. Aí com essas respostas deu para fazer alguns levantamentos de algumas áreas que o município precisa melhorar com base na opinião da população. Então aqui a primeira pergunta que foi feita para a população. Além de saúde e educação, escolha qual área você considera para a prefeitura que deve receber e investir mais recursos nos próximos anos. Né? A gente colocou além de saúde e educação, porque saúde e educação a gente já sabe de cara que tem que investir, né? Então a gente deu opção para eles darem outras áreas. E a área mais votada aqui, né? A pessoa, né, o cidadão poderia apertar mais de uma opção, não era só uma bloqueada, então ele podia dar várias opiniões numa pergunta. E a mais apertada lá, a mais votada, foi o desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. Seguido da infraestrutura municipal, canteiros, estradas e ruas e iluminação. Então isso daqui, né, com base na pesquisa popular, foi o que mais recebeu votação para melhorias, né, o que o município precisa investir mais. Segunda pergunta, qual esporte, essa pergunta é mais relacionada ao esporte e o lazer. Qual esporte você sugere que a Secretaria de Esportes implemente no município? A gente teve a mais votada, que foi o ciclismo, e seguido do atletismo. Também o jiu-jitsu, o Muay Thai,
também foi muito votado. Então a gente tem as 3, mas o ciclismo é o campeão que o pessoal gosta, pelo jeito de andar de bicicleta, né? Então, aí pistas de ciclismo são coisas de se pensar para atender um pedido, né? Para a Secretaria de Esportes pensar no que pode ser feito em relação a isso. Essas perguntas, né, eu repassei, acho que só para o Rodrigo, só assim, provisoriamente, o secretário de Saúde, mas a gente vai repassar para todos os secretários, tá bom? A partir de hoje também a gente já pode mandar, mas a enquete ainda está aberta, dá para responder também. Então, se o secretário quiser já pegar, pode pegar com a gente lá na Secretaria de Finanças, tá? A resposta 3. Considerando os eventos que o município já realiza, aqui também voltado ao lazer, né? Quais destes a prefeitura deveria intensificar o investimento nos próximos anos, em relação aos eventos, né, às festividades? Está quase um empate, né, entre a Corrida de Jerico e a Expo Alto. Então a população ganha só um pouquinho à frente a Corrida de Jerico, mas quase um empate, né, um empate técnico, entre essas duas festividades que é o pessoal, a população mais gosta, né, para a questão de lazer e até para atração de melhoramento econômico. Dá para se pensar em programar uma coisa que atinja mais desenvolvimento econômico, dá para fazer várias coisas, né? Então, isso aqui é exclusivamente para lazer. A 4, né, escolha ações e serviços que devem ter melhorias para você ou no seu bairro. Né, a mais votada foi o melhoramento na pavimentação, né? É quase meio que óbvio, né? Mas a segunda, a gente teve mais atenção. Aqui o município, em questão de pavimentação, já está investindo bastante, já tem muito planejamento, né? Mas a população ainda pede bastante. Né? Tem muito asfalto ainda para fazer, para dar ordem de serviço, mas a população ainda pede. E melhoramento da fiscalização de terrenos baldios é a segunda opção mais votada. Então essa questão dos terrenos baldios é uma outra questão para ficar atento e que a gente vai repassar para a secretaria responsável, para o prefeito, esse resultado aqui. Cite obras novas que você entende como necessárias no seu bairro. Agora, obras lá no bairro que a pessoa escolheu. Asfalto com drenagem é a mais votada, né? E depois seguido da construção de um lago com pista de caminhada. Né? Uma questão mais voltada à atividade física, lazer, né? Também mexe em saúde, bem-estar. Né? Então, as secretarias municipais aí, o prefeito pode também pensar em alguma coisa para se fazer, que a asfalto aqui, logo de cara, também já é a mais votada também. Então, as duas mais votadas é o asfalto e a pista de caminhada com lago. Bem top. Pergunta 6. Na área de saúde, qual você considera mais urgente para aprimorar o atendimento à população? A população foi e respondeu mais acesso a especialidades médicas. Foi a que mais foi votada. Então, isso aqui vai ser repassado para a Secretaria de Saúde. Né? Seguido aqui tem a opção de redução de tempo de espera para consultas e exames. Foi o que a população mais votou. Então, vai ser também repassado esse resultado para a Secretaria de Saúde. Educação. Também a mesma pergunta, né? Em relação à educação, qual seria a sua principal sugestão para investimento dos recursos? A campeã é a infraestrutura escolar. Né, seguido da capacitação e valorização dos professores, né, as duas mais votadas. Né, o restante, né, tem votação boa também para tecnologias, programas de reforço escolar, também bem votado, mas a infraestrutura escolar é o que a população ainda pede bastante. Vamos lá, a pergunta 8, qual iniciativa você acredita que teria mais benefício para o desenvolvimento econômico e geração de emprego no município? Né, a opção que a população mais marcou foi a atração de novas indústrias e empresas para o município. Foi a mais votada, seguida de incentivo a pequenas e médias empresas. Então a população está com um pensamento aí bem, né, voltado a essa atração de empresas e incentivos para as pequenas e médias empresas. Isso aqui também vai ser repassado para a secretaria responsável, né, a Secretaria da Mônica. E também a enquete está aberta, ainda dá para responder mais. Até a segunda audiência, quem sabe a gente consiga talvez mais respostas.
E depois foi feita uma pergunta para a população escrever qual área ela acha que está sendo negligenciada pela prefeitura. Aí ela poderia escrever qualquer coisa lá. Aí eu peguei todas as informações escritas, tinha até emoji, né? Emoji de coração, mas o sistema aceitou tudo. Aí eu fiz uma nuvem de palavras para mostrar quais são as palavras mais citadas pela população, que foi a cidade. Então, a pergunta é a área mais negligenciada. A maioria do pessoal respondeu cidade, seguido de ruas, depois vem infraestrutura e saúde. Então, ali no topo das mais citadas. Mas saúde, e daí você pegando o contexto que foi cidade, citando o contexto que foi citado cidade. É o contexto do quê? Da infraestrutura urbana. Então, em análise das respostas, revela que a infraestrutura urbana é o setor que a população mais percebe como negligenciado. E a falta de frequência e a alta frequência das menções de asfalto, ruas e iluminação indica que esses são os principais pontos de insatisfação. A poluição causada por poeira e fumaça, diretamente ligada à falta de pavimentação, também foi um tema recorrente. Então, aqui, depois dessa parte de infraestrutura, a população foi para saúde, meio ambiente e agricultura. Mas a principal é essa daqui. Então, a gente vai passar isso aqui também, né, para as secretarias municipais, né, as respostas de cada um. Eu vou fornecer também até todo o texto de o que cada um respondeu, também para todo mundo que quiser ler cada uma das perguntas, que cada uma das respostas, né, o que cada uma pessoa escreveu no texto. Então, essa foi a enquete de pesquisa pública, né? E, bom, a gente finaliza essa primeira audiência, a gente dá espaço aqui para vocês se manifestarem, perguntarem, a gente vai ter a próxima audiência que a gente vai finalizar tudo e bater o martelo inicial um martelo provisório ali do orçamento, porque depois ainda vai para a Câmara, né? Então, aqui eu deixo o QR Code da enquete, quem quiser escanear aí pelo celular e também já responder, pode ficar à vontade. Entrar em contato, pode mandar um e-mail para a CEMAF ou procurar a nossa secretaria ali para conversar, para marcar reuniões e discutir. A gente vai ter mais uma audiência ainda. Então, era isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Esses 3 instrumentos agora de planejamento. Dá bastante trabalho, mas a gente vai terminar, já está quase 100%. Então, era isso, obrigado, viu? Se quiserem perguntar qualquer coisa, pode perguntar. Sugestões, qualquer dúvida, a Secretaria de Finanças também está aqui, a secretária. Tá bom? Bom dia, vereadora. Tá bom? Uma vez que a nossa enquete já entra mais nos nossos candidatos, que é a questão da infraestrutura urbana. Eu vi que dentro da lei orçamentária, o valor investido lá em infraestrutura urbana é bem pequeno. Né, se você puder voltar lá. Antes de ir para a Câmara, vocês vão rever esse valor, vão aumentar o investimento em infraestrutura urbana. Isso aqui é infraestrutura urbana, 300 milhões, 400 milhões. Qual que é a ideia, secretário? Passa lá no programa, lá no PPA. Na verdade, assim, não é que 390 mil vai gastar só em infraestrutura. Não é essa a verdade. Por quê? Querendo ou não, aquilo ali é uma contrapartida. Na verdade, assim, no orçamento, não podemos colocar convênios. Entendeu? Então, eu não posso. Eu tenho um convênio de 6 milhões da creche, mas eu não posso colocar ele agora. Tudo tem que estar firmado primeiro. Aí depois eu coloco. Então, a gente colocou só contrapartida. Mas aí, no programa de infraestrutura, volta no de infraestrutura. Ele abrange várias secretarias, não só uma. Ele atinge tanto a agricultura, como a Secretaria de Obras também. Igual o apoio administrativo. Então, na verdade, ele não fica só naquele valor que você viu da Secretaria de Obras, tá? Ele é um programa grande. Não, pega num programa mesmo, lá no PPA. Minha voz está bem ruim. Não, lá no infraestrutura. É nesse programa aí, ó, que você
tem como visualizar a infraestrutura que nós estamos projetando para o ano, para o exercício de 2026, ó, 3.540.000. Que olhando pela LOA a gente tende a entender aquilo, mas não, é porque ele engloba alguma secretaria, tanto a obra como a agricultura, e ele entra em outras secretarias também. Aí no PPA a gente faz a junção disso, tá? Esse programa aí, ele é ligado nas emendas federais, correto? Não, esse programa foi um programa novo que a gente criou para infraestrutura, porque o seu João, lá desde o início, ele sabe que a população está com a carência na cidade. Então, a gente desenvolveu um programa chamado Infraestrutura, é a primeira vez que ele vai entrar no orçamento dessa forma, para que a gente consiga buscar recurso para ele, assim como a gente conseguir, dentro desse programa, colocar ações que vão de frente ao problema que nós temos no município. Que a população votou na pavimentação, que nós temos alguns convênios já firmados, né? E a poluição também, que nós já estamos com várias ações também, que a Secretaria de Meio Ambiente vai entrar. Então, por isso que, na verdade, assim, parece pequeno, mas quando você junta, ele não fica tão pequeno. Mas esse valor de 3 milhões é o valor inicial da infraestrutura para o exercício 2020. Isso. Quando manda os projetos de lei dos convênios, o orçamento lá, o código, vai aumentando, por causa dos convênios federais, estaduais, né? Daí, depois, quando na hora da execução da LOA, vai só aumentando aquele valor da infraestrutura urbana, por causa dos convênios federais. Vereador que estão aí, é hora de... Também aqui, ó. Aqui, ó. E outra, né, o chefe, e outra aqui também, né, ó, boa parte dos recursos, ó, da manutenção de frota, também são gastos aqui dentro da cidade, né, ó. Os valores daqui também contemplam, né, mas como aqui tem um nome exclusivo, né, aqui está o inicial, só de recurso próprio, depois vai... Por exemplo, já está muitos moradores da cidade falando, tem como o próximo ano se programarem e chegar a esse período de ter um pipa só olhando as duas cidades, por exemplo. Né? Isso que eu atualmente é o pipa trabalha nas linhas e à noite mora aqui na cidade. Aí não, quando chegar a lei orçamentária, a gente vai fazer essa sugestão. Eu falei que o orçamento do ano que vem, a obra se programa junto com a finança, para que tenha um pipa dando essa manutenção olhando as ruas de chão da cidade. É uma ação, mas ainda o município, nós temos em pré-requisitos a gente começar uma ação diferenciada dentro do imposto do IPTU. Estou com a intenção de colocar aquela pessoa que construir a calçada, já não permite que a terra vá para o asfalto, já diminui a poeira. Tem o bairro lá, na rua da minha casa, por exemplo, foi feito uma pavimentação com calçada. Aí ficou a metade da calçada é a prefeitura, metade da calçada é nós, né, moradores. Então, eu estou programando para o próximo IPTU ter um diferencial de desconto do imposto, se você fizer a sua parte da calçada. Né? Então, a gente consegue já dar uma inibida na poeira do município. Então, a gente vai estar planejando ações que se voltem a diminuir realmente isso, mas não só diminuir, resolver, né? Resolver, porque querendo ou não, toda a população sofre. A Secretaria de Saúde sofre com atendimentos, né? A Secretaria de Educação também sofre com alunos que faltam por falta, né, que não está bem. E nós também arruinamos, né? Muitas vezes a gente também... Então, é uma visão, por isso que a gente criou aquele programa Infraestrutura. Tudo que a gente puder, a gente vai adicionando e criando ações ali dentro, para que a gente consiga realmente, que esse é o principal gargalo, acho que hoje, no município de Alto Paraíso, é a infraestrutura, e foi visto pela população, está bem claro, a população votou na infraestrutura, o seu João já está consciente disso, então a gente vai criar ações para que possa minimizar o máximo possível, né, essa situação. Mais alguma pergunta? Gente, se não tiver mais alguma pergunta, a gente então finaliza aqui a nossa audiência. Uma audiência importante, mas a população
pelo menos ela deu uma participação boa na enquete, que é o que eu gostaria. Porque através da enquete você começa a analisar o que você pode fazer para resolver aquele problema. É igual vocês viram, o programa é criado para resolver problemas. Então, através das respostas, a gente começou a organizar e criamos vários programas novos, que a infraestrutura é um programa novo para nós, meio ambiente nós também é um programa novo para nós, porque nós também temos uma situação muito difícil com poluição aqui, e nós também criamos qual outro? A primeira infância. Então, foi 3 programas que o município colocou, né, como novidade nesse novo PPA. Esses são os 3 programas que a gente criou e deixou neste novo PPA. Então, gente, muito obrigada por comparecer à audiência e tenham um bom dia a todos.